Queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 9, a partir do versículo 1. João, capítulo 9, a partir do versículo 1. Enquanto Jesus caminhava, viu um homem cego de nascença. E os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem os pais dele, mas isso aconteceu para que nele se manifestasse as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra, fez lama com a saliva, e com a lama untou os olhos do cego. Então disse ao cego: Vá lavar-se no tanque de Siloé. E Siloé quer dizer enviado. O cego foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que antes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam: Não é este que ficava sentado pedindo esmola? Uns diziam: É ele. Outros: Não, mas se parece com ele. E o homem dizia: Sou eu. Então lhe perguntaram: Como foram abertos os seus olhos? E ele respondeu: O homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e disse: Vá ao tanque de Siloé e lave-se. Então eu fui, lavei-me e estou vendo. E eles perguntaram: Onde está ele? Respondeu: Não sei. Levaram os fariseus aquele que antes era cego. E era sábado, o dia em que Jesus fez a lama e lhe abriu os olhos. Então os fariseus lhe perguntaram outra vez: Como podia ver? E ele respondeu: Ele pôs lama sobre os meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso alguns dos fariseus diziam: Esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Mas outros diziam: Como pode um homem pecador fazer sinais como estes? E havendo divisão entre eles. E houve divisão entre eles. De novo perguntaram ao cego: O que você diz a respeito dele, uma vez que lhe abriu os olhos? E ele respondeu: É um profeta. Os judeus não acreditaram que ele tinha sido cego e que agora podia ver. Enquanto não chamaram os pais dele, lhe perguntaram: É este o filho de vocês, que vocês dizem que nasceu cego? Como é que agora ele está vendo? Então os pais responderam: Sabemos que este é nosso filho e que nasceu cego, mas não sabemos como agora está vendo, e também não sabemos quem lhe abriu os olhos. Perguntem a ele, pois já tem idade e poderá falar por si mesmo. Os pais dele disseram isso porque estavam com medo dos judeus, pois estes já tinham combinado que se alguém confessasse que Jesus era o Cristo, seria expulso da sinagoga. Foi por isso que os pais dele disseram: Ele já tem idade e poderá falar por si mesmo. Então chamaram pela segunda vez o homem que tinha sido cego. Eles disseram: Diga a verdade diante de Deus. Nós sabemos que este homem é pecador. Ele respondeu: Se é pecador, não sei. Uma coisa sei: eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe outra vez: O que ele fez a você? Como lhe abriu os olhos? E ele respondeu: Já lhes disse, mas vocês não ouviram. Por que querem ouvir outra vez? Por acaso vocês também querem se tornar discípulo dele? Então os insultaram, dizendo: Discípulo dele é você. Nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas a este nem sabemos de onde é. O homem respondeu: É estranho que vocês não saibam de onde ele é, mas ele me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores. Pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus,
não poderia ter feito nada. Mas eles disseram: você nasceu cheio do pecado e quer nos ensinar? E o expulsaram. Jesus ouviu que eles tinham expulsado o homem, e ao encontraram perguntou: você crê no Filho do Homem? E ele respondeu: quem é, Senhor, para que eu creia nele? E Jesus lhe disse: você já tem o visto, e é aquele que está falando com você. Então ele afirmou: eu creio, Senhor, e o adorou. Jesus continuou: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dos fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: por acaso também nós somos cegos? Jesus respondeu: se vocês fossem cegos, não teriam pecado algum, mas porque agora dizem, nós vemos, e o pecado de você permanece. Amém, amados? Essa é a passagem onde Jesus cura um cego de nascença. Nunca na história tinha acontecido de um cego de nascença ter sido curado. Jesus, prestem bem atenção, começa a ministrar para o povo: eu sou a luz do mundo. E para provar que eu sou a luz do mundo, Jesus cura um cego de nascença, alguém que nunca tinha visto a luz natural, que nunca tinha visto o rosto de ninguém, que nunca tinha visto nada, cego total de nascença. E Jesus, para cumprir nele, para reafirmar que ele é a luz do mundo, curou um cego de nascença. E a partir dessa cura, ocorreu uma revolução em Jerusalém. Porque o cego de nascença, que era mendigo, que pedia esmolas, que todo mundo conhecia, começa a vir louvando e adorando a Deus, dizendo: ei, eu já estou enxergando. E o povo começou a olhar para o ex-cego agora e dizendo: ali não era o ceguinho que pedia esmola para a gente? Um dizia: não, é ele. E o outro dizia: não, parece com ele, mas não é. E o cego diz: sou eu. Mas agora, como é que você está enxergando? E ele começou a contar a história do encontro que ele teve com Jesus. Um homem chamado Jesus fez lama, passou nos meus olhos e mandou eu me lavar num tanque que se chamava Enviado, no tanque de Siloé, que o enviado era Jesus, o enviado por Deus, para ser a luz para nós. E quando eu lavei os meus olhos, caiu todas as escamas, eu passei a enxergar, e aquilo foi uma revolução no tempo. E os fariseus começaram a perguntar: como é que pode? Como é que esse Jesus, que é um pecador, quem é esse Jesus, quem é esse pecador que pode fazer uma maravilha, um milagre tão grande? E o cego disse: rapaz, eu não sei se ele é pecador, eu sei que ele me curou. Eu sei que ele teve o poder suficiente para me curar. E pegaram o cego, cataram o cego e levaram para os principais. E daí o povo começou a questioná-lo. Não, isso não pode, isso não pode. Chama os pais dele, vamos dar uma coxa nos pais, vamos perguntar se ele não está mentindo. Quando chamaram os pais do cego, o cego chegou, os pais todos com medo, porque quem professasse Jesus como Cristo era expulso das sinagogas e do templo, não era permitido nem entrar nas sinagogas. E por ter sido curado no sábado, eles estavam fazendo todo aquele escarcéu. Quando chamaram os pais do cego: vocês testemunham que ele era seu filho, que ele era cego? Os pais do cego falaram: esse é nosso filho e ele é cego de nascença. Perguntaram: mas como é que ele ficou curado? Isso nós não sabemos, pergunte a ele, ele é maior de idade, ele já fala por si. E aqui, amados, calaram todos os fariseus. Mas fala para a gente aí, como é que aconteceu? E o ceguinho contou de novo a mesma história.
tentando fazer com que ele fosse enveredado em alguma mentira. Ah, vocês querem que eu conte a história de novo? Eu vou contar. Jesus, um homem chamado Jesus, me parou, fez lama, passou nos meus olhos e mandou eu lavar os meus olhos num tanque chamado Siloé. E quando eu lavei os meus olhos, eu comecei a enxergar. E o povo fariseu começou a questionar: que poder esse homem tem? Quem é esse pecador? E o ceguinho deu uma resposta que calou todos eles. Se ele não fosse de Deus, o Senhor não tinha respondido à oração dele. E o que é mais interessante é que vocês não sabem de onde ele é e como ele fez tudo isso. Mas o importante é que ele teve o poder para fazer algo por mim que nunca ninguém teve, que foi trazer a minha cura. E como eles perderam as respostas com o cego, e o cego começou a brincar com eles, a tirar a onda da cara deles. Ah, então vocês querem que eu repita mais uma vez que vocês querem ser discípulos dele também? E depois de uma dessa, o expulsaram. O ceguinho foi expulso e Jesus encontrou com ele e disse: mas rapaz, o que foi que aconteceu com vocês? Te expulsaram de lá? Expulsaram, Senhor. Ah, mas como eu queria poder louvar e adorar essa pessoa que me curou. Jesus disse: você está aqui na frente dele. E o ex-cego se prostrou e adorou a única pessoa que merece todo o nosso louvor e toda a nossa adoração, porque só ele tem o poder de fazer alguma coisa por nós. Mas Emerson, por que você está trazendo essa palavra para nós? Porque aqui existe duas cegueiras para a gente analisar. A primeira, do cego de nascença, uma cegueira física, natural. E a outra cegueira, amados, a cegueira espiritual do povo, a cegueira espiritual dos fariseus. A cegueira do cego era natural. Quando ela foi retirada, o cego passou a acreditar em Jesus como seu Senhor e Salvador, a ponto de adorá-lo. Enquanto outros, mesmo enxergando o poder que o Senhor tem, o poder que Jesus tem para curar, mesmo assim, espiritualmente, continuavam cegos. E Jesus chegou para colocar luz na cegueira desse povo, para colocar luz na cegueira daqueles que detinham todo o poder religioso da época, para colocar luz na cegueira espiritual daquelas pessoas que achavam que serviam a Deus, mas que estavam distantes do Senhor. Mas Emerson, o que é que tem a ver com essa relação desse tempo que nós estamos vivendo hoje? Amados, o coronavírus, infelizmente, ou felizmente, está mostrando uma luz, colocando uma luz sobre a nossa sociedade, nos mostrando que a coisa mais importante não são as riquezas, não são os títulos, não é o carro de luxo que você tem, não é a roupa de marca que você está usando, que a ciência não tem resposta para tudo, que é limitada, que tem um poder que chega no limite, que não atravessa, que a nossa economia entra em turbilhão, entra em frangalhos por um inimigo que sequer podemos ver. Toda a nossa estrutura foi colocada em xeque. E nós vimos, nós, que não temos poder de nada.
Cadê o nosso controle? Cadê o controle que nós achávamos que tínhamos sobre o nosso destino e sobre a nossa vida? Foi jogado uma luz. O mais importante agora é como sairemos desse processo. Se sairemos melhor, como cristãos, como sociedade, como humanidade, ou se sairemos piores, como cristãos, como sociedade, como humanidade. Foi jogada à luz, amados. Provou-se para o homem que o homem tem um poder limitado. O inimigo invisível colocou todas as potências mundiais para se tremerem todas. China, Estados Unidos, Europa, todas abaladas, toda estrutura abalada. Isso deve permitir para nós que muitas das nossas cegueiras espirituais o Senhor possa nos mostrar, pastor, para a gente começar a dar valor às coisas que realmente têm valor e menos valor a coisas que não têm tanto valor assim. Nós temos oportunidade como cristãos de adorarmos ao Senhor, de prestarmos culto a Ele, de levantarmos as nossas mãos em clamor, pedindo auxílio do Senhor por conta dessa pandemia. E aqui, amados, o presidente da República, como autoridade, e agora independente da sua vocação política, independente se você é de direita, de esquerda, de centro, independente disso, a nossa autoridade, o presidente da República, clamou o povo por um jejum e uma oração por nossa nação. E quando eu ouvi essa história, eu lembro 3 situações vividas pelo povo de Deus, onde toda a nação foi chamada para um jejum e oração para o Senhor. E aqui eu vou relembrar as histórias. A primeira de Esther, rainha Esther. O povo judeu todo ia ser destruído, ia ser massacrado. E o tio dela falou: vamos pedir, vamos clamar ao Senhor, porque você foi colocado aí como rainha para interceder e pedir pelo povo. E a rainha então fala para o povo passar 3 dias de jejum e oração por nossa nação, que aí eu vou falar com o rei, para ver se ele poupa a nossa nação. E a nação de Israel foi poupada. Outra história que lembra é do rei Ezequias. Um dos maiores exércitos cercaram Jerusalém e ele disse: agora. E o rei falou: agora nós só temos uma coisa a fazer. Foi para o templo e declarou, o templo do Senhor, e declarou um tempo de jejum e oração para toda aquela cidade. E Deus livrou aquele povo todo da morte. Mas você pode estar falando: Emerson, mas aí é o povo de Deus, é o povo de Jerusalém, é o povo santo do Senhor. E aí eu vou te lembrar de uma história de um povo que não era do povo de Israel, chamado povo de Nínive, na história de Jonas. Quando Jonas passou 3 dias falando para o povo: se arrependa, senão Deus vai destruir essa cidade inteira. Era para passar 40 dias ministrando para o povo arrependimento. Jonas passou 3 dias só. E o rei fez o quê? Chamou o povo todinho a jejuar e orar e pedir clemência e misericórdia para Deus, para que aquele povo não fosse destruído. E Deus atendeu a oração. Povo de Deus que me escuta,
Povo de Deus que me escuta, povo que serve a Deus, que me escuta nessa noite, e que vai me escutar em outros dias, amanhã cedo, amanhã, faça também um jejum e oração por nossa nação, por nossa Mauriti, para livrar o nosso Mauriti desse coronavírus, para que nenhuma pessoa morra dessa doença. Comece a clamar por nosso estado, por nosso Ceará, comece a clamar por nossa região Nordeste, comece a clamar por nosso Brasil, comece a clamar também pela humanidade. Começa você interceder pelo povo, seja como Daniel que intercede pelo povo, pelo erro do povo. Faça isso, seja instrumento na mão do Senhor agora, para pedir e clamar a Deus, para que tenha misericórdia da nossa nação. Seja você instrumento. Ah, Emerson, que cegueira eu tenho que cair. Primeira é essa: Deus é soberano, amados, e é Jesus que tem o poder para curar. Nós vemos muitas coisas, amados, na internet, e eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos, capítulo 16, Marcos, capítulo 16, no versículo 17 e 18. Jesus, antes de subir aos céus, olha o que ele disse: estes sinais acompanharão aqueles que creem em meu nome, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Mas quem cura, amados, não é a pessoa que está colocando as mãos, impondo as mãos sobre outras, é o poder que o Senhor tem, é no nome de Jesus. Então quem cura é o mesmo que curou o cego de nascença, é o mesmo que curou o cego de nascença e tem todo o poder para curar qualquer tipo de enfermidade. Emerson, Jesus tem poder para curar o Covid-19? Tem, muito mais. E muito mais. Como aqui na igreja, o exemplo de Zuíla, que tinha hérnia de disco e ia fazer cirurgia. Numa oração, impondo as mãos sobre ela, ungindo com óleo, ela foi curada e está para dar testemunho para qualquer pessoa. E você que duvida, vá atrás dos exames que ela tem, que ela te mostra todos. Se você duvida da medicina, você não vai duvidar das imagens, das tomografias que ela já fez, dos raios-x que ela já fez. Que imagem é um fato, é uma prova. E veja como ela está hoje. Quem foi que curou? Foi algum homem? Não. Um homem foi usado como instrumento de Deus para orar pela vida dela, para que ela fosse curada. Isso é Bíblia, amados. Quem cura não é homens. Quem cura é aquele que ainda permanece vivo hoje, Jesus Cristo, através do Espírito Santo de Deus. Então isso precisa ficar bem claro para nós, povo santo. Não é homem que tem poder nenhum para curar, é aquele que curou o cego de nascença. Esse tem todo o poder para curar qualquer enfermidade. Essa é outra cegueira que tem que cair da nossa visão. Ah, mas qual outra cegueira que tem que cair, que tem que vir à luz? O mais importante para você é a sua família. Hoje você está com medo de perder os seus pais, seus avós.
Pergunte aí, quanto valeria a vida do seu pai e do seu avô? Você pode estar me respondendo, Emerson, não tem preço para o meu velho. Minha vozinha tem 90 anos, mas não tem dinheiro que pague ela. O valor que ela tem para mim. Você está começando a perceber? O que realmente importa? Você que está trancado dentro de casa, você está começando a ver o que realmente importa? Que seu carro de luxo não é mais importante do que a sua vida? Que seu carro de luxo não é mais importante do que a vida dos seus parentes? Dos seus filhos? Você está vendo o que é importante? Deus nos deu de graça. É um abraço, é uma palavra de conforto, é um olhar no olho. Você está tendo a oportunidade hoje de juntar toda a sua família na mesa para comer. Algo pelo trabalho era impossível para você. Reúna a sua família. Faça as refeições juntas. Porque Deus pode estar te dando uma oportunidade para salvar o seu filho. Deus pode estar te dando uma oportunidade para salvar o seu casamento. Para cair essa venda dos seus olhos, para você achar que está tudo bem. Onde não está. O mais importante, amados, não envolve dinheiro. Não envolve riquezas. E Deus proverá na sua vida que está me escutando agora. Deus proverá na sua vida, você que está me escutando agora. Deus não vai permitir que falte nada para você. Porque tem uma passagem que diz que nós andávamos preocupados com o que havíamos de vestir, com o que havíamos de comer. E o Senhor fala: ei, o passarinho nunca semeou nada, e vê se falta alguma coisa para ele comer. O lírio do campo nunca pegou uma agulha, e vê se ele não é vestido mais do que Salomão e das suas glórias. E o Senhor pergunta: você não é mais importante para mim do que o passarinho e do que o lírio do campo? Você está tendo a oportunidade agora de buscar o que é mais importante, é o reino dos céus. Trazer o reino dos céus para a sua vida. Oh, amados, o coronavírus nos mostrou as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, que nós somos um sopro de vida, e que esse tempo aqui na terra é passageiro. E o Senhor veio nos mostrar e nos trazer a luz, porque Ele é a luz do mundo, e que quem está com Ele não tropeça em pedra alguma. Busque ao Senhor, aprenda dEle. E aqui, povo de Deus, para encerrar esse culto, o final do Sermão da Montanha, o Senhor fala assim, ó: aquele que escuta as minhas palavras e as pratica, eu comparo ele como alguém que constrói a casa sobre a rocha, que sopra o vento, vem a tormenta, vem a dificuldades, vem tudo sobre aquela casa, e ela permanece de pé. E aquele que escuta as minhas palavras e não as pratica, eu comparo aquela pessoa que constrói a sua casa sobre a areia. Vem a tempestade, vem a chuva, vem os ventos, e vão derrubá-la. Esse tempo de coronavírus vai mostrar quem está construído na rocha
e quem está construído na areia. E está na hora de você, hoje, fincar seus pés na rocha. E quem é a rocha, Emerson? Jesus Cristo. É a Ele que pedimos socorro. É a Ele que pedimos ajuda. Que mesmo você infectado com coronavírus, amados, Ele tem todo o poder para te curar. Se curou um cego de nascença, te cura do corona. E a Ele que nós devemos pedir e clamar, porque só Ele tem todo o poder para isso. Homem nenhum tem poder para isso. O máximo que o pastor Edson, o pastor Jair, todos os pastores que tem sobre a terra é ungir e orar e impor as mãos. Que quem cura é o Senhor. Agora o pastor Edson, o pastor Jair, todos os pastores são instrumentos na mão de Deus para levar a cura para você. Ah, Emerson, mas eu aqui em casa, eu posso ser instrumento na mão de Deus para curar a vida do meu irmão? Claro! Estenda a mão e ora em nome de Jesus para que a pessoa seja curada. Porque o poder não está na tua mão, o poder está no Senhor e no nome dEle. Oh, amados, que nesse tempo de corona, nós possamos sair como cristãos mais fortes, com pessoas com relacionamento mais íntimo com Deus. Que crise, a gente não acaba, a gente atravessa. Deserto, a gente não acaba, a gente atravessa. E vamos atravessar esse deserto que nós estamos caminhando, mais servos do Senhor, mais generosos com as pessoas, amando mais o nosso próximo. Porque isso é o que Deus quer para nós. É isso que Deus quer para nossas vidas. Que nos momentos de provação, que estão sendo passados pelo fogo, que o povo dele possa brilhar. Que o que é em nós, que precisa ser retirado, seja tirado fora. Que as nossas diferenças, que a nossa falta de perdão, que as nossas picuinhas jovens, eu não falo com fulano, eu não falo com Beltrano. Está vendo como isso é pequeno? Que aquela pessoa que você não liberou o perdão ainda, libere, tire essa venda dos seus olhos. Deus está nos mostrando o que é realmente importante para nossas vidas. E o mais importante é Ele. Amém? Jesus é todo poderoso. Eu queria que você fechasse seus olhos, que eu queria orar por você. Queria que você repetisse essa oração. Senhor Jesus, nessa noite, eu entrego o meu coração para o Senhor. Deus, retira meu nome do livro da morte e escreva meu nome no livro da vida. Pai, eu te peço perdão por todas as minhas falhas, por todos os meus erros. Deus, vem abençoando a minha vida e a minha casa. Que eu e minha casa possamos te servir, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus Cristo, abençoe a todos nós. Não permita, Deus, que o coronavírus possa ceifar nenhuma vida do nosso Mauriti. Que o Senhor possa proteger o nosso estado, que o Senhor possa fazer com que a peste cesse em nosso país e em nosso planeta, para que todo o povo possa ajoelhar diante do Senhor e te adorar, porque só o Senhor tem todo o poder para que cesse todo esse mal que está vindo sobre nós. Pai, é assim que humildemente nós te louvamos
e te adoramos. No nome de Jesus.